E eu quero compartilhar com você nesta noite um texto que está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Nós vamos ler do verso 4 ao verso 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Você pode se sentar. Irmãos, eu gostaria muito de compartilhar nesta noite um pouco desse texto. E é interessante que esta carta que o apóstolo Paulo escreveu, ele escreveu à igreja de Filipe, que era a igreja mais próxima dele, a igreja que mais o auxiliava no seu trabalho financeiramente. Paulo, porém, quando escreveu essa carta, ele estava preso. E preso por causa do evangelho. E, curiosamente, Paulo, que estava preso, escreveu uma carta à igreja aos filipenses para fortalecer e encorajar a igreja livre. Embora Paulo tivesse escrito essa carta diretamente da prisão, como eu falei, nós vemos que a alegria é o tema fundamental desta carta. O que é curioso, porque em meio ao sofrimento, o apóstolo Paulo se alegrava e incentivava a igreja a se alegrar também. Esse é o motivo desta carta ser conhecida como a carta da alegria. Que coisa maravilhosa! O Deus que nós servimos é um Deus que transforma o sofrimento em alegria. Nesta noite, então, eu quero compartilhar com vocês 3 ordens que eu encontrei nesses poucos versículos, mas que podem mudar completamente a nossa forma de viver e que é a resposta, ou melhor, o antídoto para a ansiedade. Primeira ordem que eu encontro aqui nesse texto, já logo no versículo 4, é: alegrem-se sempre. Curioso que o texto não diz alegrem-se quando as coisas estiverem bem. Alegrem-se quando você estiver na bonança. Alegrem-se quando você estiver com a saúde em perfeito estado. Alegre-se quando todos ao teu redor fizerem aquilo que você quer. Mas o texto diz: alegre-se sempre no Senhor. Queridos, a verdadeira alegria é gerada por Deus através do Espírito Santo. E é uma alegria diferente da alegria do mundo, que é baseada em circunstâncias. Por isso, ela é passageira. A alegria que vem do Senhor, ela permanece. A alegria do Espírito Santo é um fruto. Ou seja, uma característica, uma atitude, não um sentimento. A alegria ela não está vinculada ao que eu sinto. Se o que eu sinto é bom, então eu estou alegre. Não, a alegria é um fruto do Espírito. Eu sou, é a nossa identidade. Não é como eu estou, é como eu sou. Eu sou alegre.
A alegria do Senhor é uma das marcas mais verdadeiras de um cristão. Ela é contagiante e ela vence as circunstâncias. E isso é interessante porque a alegria então se torna um termômetro para a nossa fé, para sabermos se de fato somos verdadeiros ou não cristãos. Porque se a alegria é um fruto do Espírito Santo, que é encontrado na vida do cristão, ora, se eu vivo triste e preocupado, talvez eu não seja tão cristão assim. A alegria do Senhor comunica contentamento. Olha que bênção, nós estudamos isso domingo passado. A alegria comunica contentamento, porque ela vem do próprio Deus. A alegria é uma confiança permanente em Deus. Ou seja, não importa o que está acontecendo, a minha alegria permanece porque eu confio no Deus que eu sirvo. Por isso, queridos, nós precisamos avaliar qual é o nível da alegria que nós temos em nosso coração. Será que nós estamos permitindo que o Espírito Santo gere em nós esse fruto que é tão maravilhoso e que é tão imprescindível na vida de um cristão? Caso contrário, Paulo não estaria dando esta ordem: alegrem-se. Ele não disse, se vocês puderem, ficam alegres. Se vocês puderem, sejam alegres. Ele diz, alegrem-se sempre no Senhor. É uma ordem. Aqui existe uma exortação de Paulo. E, amados, mais do que todos nós aqui, Paulo teve motivos para se entristecer, teve motivos para desanimar. Paulo sofreu fome, nudez, perigo, enfrentou a morte, foi perseguido, sofreu naufrágio, tantas outras coisas. Nós aqui nunca sofremos um naufrágio. Nós aqui nunca fomos perseguidos ao fio da espada. Talvez a gente passou um pouquinho de fome, mas foi porque a gente não almoçou, não tomou o café no horário que estava à disposição. Talvez alguém aqui mais velho, na infância, possa ter passado por uma situação de dificuldade financeira, mas nós não passamos o que Paulo passou. E ele, diante daquilo que ele passou, ele diz, alegrem-se sempre. É possível se alegrar. E mais ainda, Paulo dizendo isto da prisão. A pergunta que ecoa na nossa cabeça é, como alguém preso pode ordenar que alguém livre como eu e você vivamos alegre? Não faz sentido. Ora, se eu fosse presa, muito provavelmente eu ficaria triste. Estaria longe do meu marido, dos meus filhos, da minha família. Isso seria motivo de tristeza. Mas ainda assim, Paulo diz, alegrem-se sempre no Senhor. E ele diz, repito, alegrem-se. E via de regra, quando algo na palavra é repetido várias vezes, nós deveríamos ter um pouquinho mais de atenção em relação a isso. Paulo, assim como o profeta Abacuque, descobriu o segredo de estar contente em todas as situações. O profeta Abacuque declarou, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Queridos, exultar não é só ser feliz. É vibrar, é glorificar, é se levantar e festejar, é exultar. Não é uma alegria de um sorrisinho meio acanhado, meio sem graça. É de festejar, queridos, é uma alegria excessiva, é contentamento. Eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. A nossa alegria está no Deus da nossa salvação. A alegria do crente não é um sentimento. A alegria do crente é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo.
Ele é o motivo, Ele é a fonte, Ele é a razão de toda a nossa alegria. Por isso que o crente, mesmo em meio à dificuldade, consegue viver alegre, porque ele tem o seu Senhor como torre alta na sua vida. Tem o seu Senhor como rocha e escudo no tempo da adversidade. 1 Pedro, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, vai dizer assim, e eu peço que você abra esse texto comigo. 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 6 e 7, o apóstolo Pedro vai dizer assim: nisto vocês exultam. Lembrando que exultar significa vibrar de alegria. Exultar significa excesso de alegria e contentamento. Festejar. Mas olha o que ele vai dizer. Nisso vocês exultam. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Pedro está dizendo, olha, ainda que por um pouco de tempo, porque vamos ser sinceros, irmãos, o que é a nossa vida diante da eternidade? O que é 70, 80, 90, 100 anos diante da eternidade? Então, ainda que por um pouco de tempo vocês sejam entristecidos, nisso nós festejamos e nos alegramos. Por quê? Olha o que ele diz. Isso acontece, verso 7, para que fique comprovada que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo refinada pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Sabe o que o apóstolo Pedro estava dizendo aqui? Que viver alegre, mesmo diante das dificuldades, revelará que a nossa fé, ou seja, declarará ao mundo que a nossa fé é verdadeira. E isso resultará em louvor, glória e honra a Cristo Jesus. Queridos, o crente que vive triste diante das dificuldades dá mau testemunho para o mundo. Mas o apóstolo Pedro está dizendo aqui, viver alegre mesmo nas dificuldades mostrará ao mundo que a sua fé é verdadeira. E quando isso acontecer, o resultado será louvor, glória e honra ao nome do nosso Senhor. Se alegrar é um dever de todos nós. Salmista no verso 35, no capítulo 35, verso 9, vai declarar: então a minha alma se alegrará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Nós temos tudo o que nós precisamos para viver, porque nós temos Jesus. O mundo não tem o que nós temos. As dificuldades eles têm, os problemas eles têm, as lutas, o luto, a doença, o dia mau, os gentios também têm. Mas a esperança que nós temos, eles não têm. Nós temos tudo o que nós precisamos. Nós temos Jesus Cristo. E queridos, quando nós não vivemos numa atitude de nos alegrarmos sempre no Senhor, nós estamos vivendo uma vida de desobediência à palavra de Deus. E aqui eu quero dizer que eu não estou declarando que não haverá circunstâncias difíceis na nossa vida. Muito pelo contrário. Nós também enfrentaremos lutas, nós também enfrentaremos doença, nós também enfrentaremos luto, nós também enfrentaremos rejeição, abandono, traições. Porém, nós devemos nos apoiar no Senhor, que é a fonte da nossa alegria. A fonte da eterna alegria. Davi declarou no Salmo 61, descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Haverá situações na nossa vida que as nossas pernas vão se enfraquecer, mas nós deveremos olhar para o espelho e declarar à nossa alma, descanse somente em Deus, porque dele vem a minha esperança.
Haverá momentos, queridos, que nós vamos precisar relembrar a nós mesmas, a nossa alma, de que o Senhor é a nossa esperança, de que nós estamos firmes nele, que nada vai nos abalar. Então faça isso, mas não viva uma vida de tristeza e desânimo, porque o Senhor deseja para nós uma vida de plena e abundância e alegria. Se nós não pudermos obedecer a Deus vivendo em alegria na terra, o que faremos no céu? Porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus é um reino de alegria. Quem não consegue viver uma vida de alegria nesse pouco espaço de tempo na terra, conseguirá viver uma eternidade de alegria na presença de Deus? Se aqui é a experiência para o resultado final, se nós somos estrangeiros nesse mundo e passageiros aqui, isso aqui é temporário. Isso aqui é uma preparação para o que virá. Isso aqui é um ensaio. A vida real começará quando nós estivermos face a face com Deus. A abundância de vida sim começa no nosso encontro com Jesus. Mas aqui nós estamos no ensaio. Isso aqui é um grande teatro, queridas. Queridos irmãos, é um grande ensaio daquilo que virá. Se nesta terra nós não conseguirmos adorar a Deus, nós não conseguiremos adorar no céu. Nós vamos fazer o que lá? Se lá será continuamente um ambiente de adoração, de geração em geração estaremos adorando, de eternidade em eternidade estaremos adorando. Se nós não pudermos nos alegrar nesta vida, o que faremos no reino de Deus que é de alegria? O Salmo 100, verso 2 diz: servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Mais uma vez nós temos uma ordem: sirva com alegria. Sirvam com alegria e entrem diante do rei com cânticos de alegria. Nós não entramos na presença de Jesus chorando, se lamentando: oh céus, oh vida, olha o que está acontecendo, Senhor. Nós entramos com alegria porque nós podemos confiar no Deus que nós servimos. Nós podemos confiar nas promessas dele, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele disse, ele vai fazer. Esse é o motivo de nós podermos entrar com alegria na presença do Senhor. Atos no capítulo 13, no verso 52, nós vemos ali o relato em que Paulo e Barnabé estavam sendo perseguidos. Eles estavam sendo perseguidos e tiveram que deixar a cidade. Mas o texto diz: os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Cheios de alegria e do Espírito Santo. Sendo perseguidos e tiveram que deixar a cidade. E o texto diz que eles estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que é impossível nós sermos cheios do Espírito Santo e vivermos tristes, ansiosos, amargurados e ressentidos. É impossível. Onde há o Espírito, há alegria. Porque a alegria é fruto dele. O fruto do Espírito é alegria. O reino de Deus é alegria. Jesus é a fonte de toda alegria. Então, nós devemos nos alegrar sempre, independente das circunstâncias. Porque quando o mundo olhar para nós e nos vermos: nossa, como aquela pessoa consegue, diante desta situação que ela está vivendo, se alegrar? Como que ela consegue abrir os lábios e cantar louvores de júbilo e gratidão pelo Deus que ela serve? Como assim? Não faz sentido. E ali estará a porta para nós declararmos: a nossa alegria vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Queridos, é testemunho nós vivermos em plena alegria. A segunda ordem que eu encontro neste texto está no verso 6. Vamos voltar lá para Filipenses, que vai nos dizer assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Ansiedade,
o mal do século. A definição para ansiedade é conjunto de doenças psiquiátricas, ou seja, da mente, caracterizadas pela preocupação ou medo excessivo e constante de que algo ruim possa acontecer. Gente, todos nós já passamos por um momento de preocupação e medo. Isso aí é um fato, nós somos seres humanos, carne e osso. Todo mundo aqui já passou em algum momento da vida por uma situação como essa. Porém, o texto nos ensina que nós não podemos viver ansiosos. Você se preocupar em algo é diferente de você viver preocupado. E ainda assim o Senhor nos diz que nós não devemos fazer. Viver ansioso é pecado, contraria a ordem direta de Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí você pode dizer, mas aqui foi o apóstolo Paulo que falou. Bom, Jesus disse em Lucas 12, do verso 22 ao 23. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu, Jesus, lhe digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem ao seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que as roupas. Jesus continua dizendo que Deus é quem veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é jogada fora. Quanto mais vestirá a nós, homens de pequena fé. Jesus aqui declara que nós não devemos viver ansiosos, porque Ele cuida de tudo na nossa vida. Jesus está cuidando de todas as áreas da nossa vida. Aqui fica claro, queridos, que a ansiedade ela é sinônimo da incredulidade. Porque Jesus também vai dizer que é os gentios que se preocupam com essas coisas, não nós. Gentios são os incrédulos. Se nós cremos no Deus da nossa salvação, não há motivo algum para nos preocuparmos com coisa alguma. A ansiedade é um pensamento, uma preocupação que desce para o coração, gerando um sentimento errado, uma tristeza, um medo. E quando isso acontece, atrelado, geralmente vem junto as murmurações. Aqui começa, quando o coração está com o sentimento errado, a reclamação. Ah, mas por que comigo? Ah, mas por que assim? Ah, mas por que Deus fez isso na vida daquele e não fez na minha? Ah, mas eu estou tanto tempo na igreja e Deus foi lá e levantou fulano, mas não levantou a mim. Ah, por que eu? Ai, por quê? Ai, por quê? Ai, por quê? Deus! Você não vai fazer nada a respeito. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia declara que Ele fez. Ele enviou o seu Filho unigênito, que vestiu a nossa pele, que viveu como homem, que foi moído pelas nossas pisaduras, mas no terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. E um dia Ele retornará, não mais como um menino ingênuo, como um menino indefeso, mas como Rei dos reis e Senhor dos senhores, com o poder em suas mãos, vestido de glória e de majestade. Queridos, esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o Deus que diz, eu sou. Por isso vocês não precisam se preocupar. Antes que houvesse mundo, Ele já era. Porque Ele era, é e será eternamente. Queridos, nós podemos confiar no Deus da nossa salvação. Quando nós tivermos esses pensamentos que se levantam contra a nossa mente, tentando nos derrubar, porque Satanás não é bobinho. E enquanto muita gente está brincando de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo. A palavra diz que ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem pode tragar. Quando a seta de Satanás chegar
e tentar penetrar a sua mente com pensamentos de preocupação, de medo, nós devemos nos lembrar do que o Salmo 46, 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Queridos, quando o pensamento errado vier contra a nossa mente, olhe para o espelho e diga: aquieta-te, alma, porque o meu Senhor é Deus. É essa a atitude que nós devemos ter. É assim que nós devemos agir para que de fato nós venhamos nos libertar das preocupações. O texto vai nos dizer: entrem na presença de Deus com orações e súplicas. Mas ele não para aqui, ele diz: com ações de graças, com louvor, com gratidão, porque nós sabemos quem ele é. O antídoto para a ansiedade são ações de graça. O agradecimento é o reconhecimento de que Deus é a fonte da nossa vida. Colossenses 4, no verso 2, vai dizer: dediquem-se à oração, estejam alertos. Mas ele também não para aqui. Ele diz: sejam agradecidos. Veja, mais uma ordem: sejam agradecidos. Estamos, queridos, convictos de que Deus a quem nós servimos é um Deus que ouve, que responde, que age, que supre, que fortalece, que cuida, que cura, que liberta, que salva, que abre portas, que despedaça correntes. E se nós entendemos e reconhecemos isso, então nós devemos nos achegar a Ele com gratidão em nosso coração e em nossas palavras. Salmo 46 vai dizer: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. A promessa de Deus não é estar conosco nos momentos bons e talvez em alguns ruins. Ele diz: sempre estarei com vocês nas adversidades. Queridos, olha, meus irmãos, isso é para glorificar de pé, igreja. Não é para ficar parado. Quando nós ouvimos, Ele estará conosco sempre. Isso é motivo de exaltação, de exultar a Deus e dizer: glória ao meu Senhor, porque Ele vive. Meus irmãos, se na terra não pudermos erguer as nossas mãos e dizer glória a Deus, faremos o que no céu? Isso é o que nós faremos por toda a eternidade. Ele é o motivo da verdadeira exultação da nossa alma. O nosso corpo, alma e espírito exultam no Deus da nossa salvação. Quando nós fizermos isso de entrarmos no lugar secreto, com orações e súplica e com ações de graça, então, o texto vai dizer: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Queridos, nós não podemos nos achegar diante do Senhor apenas para pedir. Me dá, me dá, me dá, me dá, faz, age, 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 age. Nós devemos nos achegar diante do trono de graça para declarar o quanto nosso Deus é bom, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é sublime, o quanto Ele é excelso, e não há nada que se compare, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, nem em toda a criação, ao Deus que nós servimos. Quando nós fizermos isso, a paz de Deus, que excede, ou seja, chega a ser incompreensível, está acima da nossa compreensão, do nosso entendimento, ela guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E aqui é outro termômetro. Será que
há tantas setas alcançando o meu coração, de ansiedade e preocupação, porque talvez eu não esteja vivendo em um ambiente de gratidão a Deus. Quando nós oramos com ações de graças, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vem sobre a nossa vida. É aquela paz que quem já caminha comigo já me ouviu falar milhares de vezes. É aquela paz que o mundo vai olhar e falar: como é possível que você esteja em paz com a sua vida dessa forma? Passando por essa tribulação que você está passando por essa doença que você está passando por um desemprego como você está passando por um luto como está acontecendo. Como? Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o meu coração e a minha mente no meu Senhor, Jesus Cristo. Quando nós depositamos no Senhor as nossas súplicas com gratidão, por confiarmos nele, ele irá derramar essa paz sobre a nossa vida. E essa paz guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo de toda ansiedade, de toda preocupação. O mundo poderá estar desabando, as eleições poderão estar chegando, nós estaremos em paz. Porque nós sabemos em quem nós confiamos. Nós sabemos quem é o Deus da nossa salvação. As pessoas olharão para a nossa vida e não conseguirão entender essa paz que está sobre a nossa vida. E aí é onde nós poderemos fazer como o salmista no capítulo 20, dizer para essas pessoas: olha, mundo, alguns confiam em carros e cavalos, mas eu confio no nome do Senhor, o meu Deus. Quando o mundo vier te procurar para dizer como você consegue estar em paz e alegre, exultante diante dessa adversidade? Porque a minha confiança está no Deus que não muda. Está no Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A minha confiança está no Deus que foi o Deus de Abraão, Isaque e Jacó e que hoje é o meu Deus. A minha confiança está no Deus que abriu o mar vermelho e o povo passou enxuto. A minha confiança está no Deus que fechou o mar sobre o exército de Faraó. A minha confiança está em Deus que supriu as necessidades do povo no deserto, que mandou o maná dos céus. A minha confiança está no Deus que livrou o povo no Antigo Testamento por tantos e tantas vezes. A minha confiança está no Deus que os nossos irmãos da antiguidade, os heróis da fé, mulheres e homens tementes a Deus que não viram a Cristo, confiaram. E hoje, ainda que eu não o veja, eu o sinto. Eu consigo perceber a presença de Deus na minha vida. E a minha confiança está em um Deus que não me abandona. Pode a mãe abandonar um filho, mas a palavra diz, Deus diz: eu jamais te abandonarei. Aqui é o Deus que nós servimos. Um Deus, queridos, que todas as pessoas que te cercam podem até te abandonar, mas Ele jamais te abandona. Glória a Deus por isso. E para finalizar, a terceira ordem que eu vejo aqui nesse texto está no verso 8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Meu Deus. Será que é nisso que nós estamos pensando? Nós precisamos parar, irmãos, de nos encher de más notícias. Precisamos parar de nos encher de tragédias.
da televisão, da internet, das redes sociais. Precisamos parar de nos encher de fofoca. Nós precisamos parar de nos encher daquilo que vem de ruim da internet. Queridos, a internet vai provar no dia de Cristo de que não foi por falta de tempo que nós não pensamos nas coisas que vêm do alto. O que é que tem enchido a nossa mente? Você pode falar, Pérola, mas eu trabalho. Que hora que eu vou estar me enchendo? Na sua hora de descanso? No seu intervalo de trabalho? E mesmo assim, quando você estiver trabalhando em espírito, você pode adorar o Deus da tua salvação. Você pode orar em espírito. Orai sem cessar. Seu trabalho não é desculpa para você não orar. Orai sem cessar. Mas Pérola, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que lavar a louça. Não é desculpa. Ouça a palavra do Senhor enquanto você lava a louça. Queridos, as mulheres talvez me entendam melhor do que homens. Mas talvez um dos lugares onde a gente mais encontra a presença de Deus no nosso dia é numa pia cheia de louça. Porque ali você tem tempo para ouvir a voz de Deus. Ali você tem tempo para falar com o seu amado. Ali você tem tempo para se encher da presença de Deus. Queridos, nós precisamos nos encher da palavra de Deus. Se você não pode naquele momento ler, põe para ouvir. Se você não pode nem ler nem ouvir, passe a meditar. Leia antes de sair de casa e passe o dia ruminando a palavra de Deus. E eu acho fantástico, agora eu vou me realizar nesse momento. Eu acho fantástico o fato da Bíblia usar o termo ruminar. Porque eu só fui entender isso quando eu entrei para a faculdade. E aí eu fui entender como funciona o estômago de um ruminante. E aí eu entendi o porquê que a Bíblia usa essa palavra. Queridos, aqui a palavra ruminar é você mastiga a palavra, ou seja, você leu, você está mastigando. Você sai. Aí aquilo que você engoliu da palavra, ela volta e você volta a mastigar. E você volta a mastigar, e você volta a mastigar, e você passa o dia mastigando, para no final do dia você de fato engolir. Deus está dizendo, rumine a minha palavra. Coma pela manhã e passe o dia meditando nela, pensando nela, falando dela, respirando a palavra de Deus. Porque aí no dia da adversidade, quando os dias maus chegarem, você terá a palavra de Deus na sua mente e no seu coração para declarar para a sua alma, para que ela se aquiete. Nós precisamos parar de nos encher daquilo que não vem de Deus e começar a nos encher daquilo que vem do alto. Muitos aqui eu tenho a certeza que já ouviu aquela expressão, mente vazia é a oficina do diabo. E essa expressão não é de um todo mentira. Porque se nós não nos enchermos da presença de Deus, se nós não nos enchermos da palavra de Deus, nós iremos nos encher de outra coisa. Porque vazio ninguém fica. Ou você está cheio daquilo que não vem de Deus, ou você está cheio daquilo que vem de Deus. Nós precisamos nos encher da palavra de Deus. Colossenses 3, no verso 2, vai dizer, mantenham o pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Ele não diz assim, em um determinado período, ou por algumas vezes no dia, pense nas coisas que são do alto. Ele diz, mantenham nos seus pensamentos as coisas que são do alto. É para estar constantemente nos nossos pensamentos. Textos, versículos, palavra de Deus, oração, louvor. De preferência, aquele que fala a palavra de Deus, obviamente, porque aí é mais uma forma para você aprender e memorizar o texto da palavra de Deus. Eu não sei o que orar nesse momento, está tão difícil, eu não sei o que fazer. Ore a palavra de Deus. Está difícil? Pega as orações de Jesus, o teu mestre, e ore como ele orou. Declare o que ele declarou.
E queridos, não se esqueça que depois de todas as vezes que ele ora, ele declara: não a minha vontade, mas a tua, Senhor. Que essa seja a motivação do nosso coração. 2 Coríntios, no capítulo 10, verso 5, nos ensina a levar os nossos pensamentos cativos em obediência a Cristo. Queridos, Deus não vai sair do céu, abrir assim, tchá, enfiar a palavra dele, pá, e agora blá, 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 só fala a Bíblia. Não, você precisa fazer a sua parte. Hoje de manhã nós ouvimos sobre a importância, né, de aprender com a formiga acerca do trabalho. Queridos, e é em todas as áreas da nossa vida, inclusive no estudo da palavra de Deus. A obrigação de estudar e pensar nas coisas que são do alto é nossa. E aí Deus vai fazer a parte dele, que é manter guardada a sua mente, o seu coração das preocupações e do medo. Faça a sua parte, se encha daquilo que vem do alto, compartilhe graça uns com os outros. Gente, como é difícil, tem tantas pessoas que amam ter comunhão, mas o tipo de comunhão que elas querem não tem nada a ver com Deus. É falado de tudo, menos de Deus. Queridos, deve ser ao contrário. Os nossos encontros e os nossos momentos de comunhão devem ser só sobre a palavra de Deus e talvez, se der tempo, alguma outra coisa. E eu vou compartilhar algo aqui pessoal, mas que me chocou muito. Não sei se talvez vocês tiveram essa mesma experiência, mas esse retiro de avivamento desse ano foi diferente. Esse retiro, ele veio como uma lança, uma espada de Deus ao nosso coração, para separar aquilo que é terreno daquilo que é espiritual e nos dizer: a vida do crente é totalmente espiritual, com algumas coisas materiais. Nós vivemos em um mundo espiritual, com algumas coisas materiais. E me chocou muito nesse retiro, porque nós tivemos a igreja de Umuarama, a igreja de Xambrê, e tivemos 2 igrejas de Presidente Prudente. E nós ficamos aqui o tempo inteiro falando: irmãos, o retiro de avivamento é um período que você vai ter a oportunidade de 100% do seu tempo você colocar na presença de Deus. E quando nós chegamos lá, talvez o que nós colocamos na presença de Deus foram 4, 5 horas do nosso tempo. Foram um culto de manhã e um culto à noite. E no período da tarde, o que nós percebemos foi conversas onde não havia a participação da palavra de Deus. Não estou dizendo que eram conversas sujas, conversas tolas, mas eram conversas que não edificam, que não alimentam a alma. E aí, em determinada tarde, eu estava com um grupo de irmãs brincando, conversando, né, com as crianças ali ao nosso redor, porque quem é mãe, geralmente, quando se reúne numa gangue, é a gangue das mães, né? A piazada tudo em volta, e as mães ali tentando glorificar a Deus: Senhor, tem misericórdia, nós. Mas aí, irmãs, estava ali conversando e, de repente, quando eu olho para trás, assim, eu vi um grupo de homens da igreja de Prudente saindo do meio do mato. Na minha cabeça, na minha ingênua cabeça, eu pensei o quê? Bom, esses irmãos foram fazer trilha, foram conhecer o espaço, conhecer a fazenda, fazer foto, né? Que a gente, cabeça de mulher, a gente tudo quer tirar foto até da florzinha da planta. Foram fazer alguma outra coisa. E aí depois, na terça-feira, quando nós voltamos do retiro, compartilhando com o grupo de terça-feira, com o meu grupo, o que nós recebemos naquele retiro, o que Deus falou conosco, uma irmã compartilhou, e isso foi o que me chocou. A irmã falou assim: nossa, o que mais me chocou naquele retiro foi que eu vi, enquanto nós estávamos todos ali conversando, brincando, passando tempo, uns dormindo, outros batendo uma bola, outros falando, brincando, cantando louvor, tá? Conversando sobre a vida. Eu vi um grupo de irmãos saírem do meio do mato. E aí eu brinquei. A irmã falando, eu brinquei com eles. Foram lá tirar foto. E os irmãos olharam e falaram: não, nós estávamos orando.
quando ela falou isso, isso chocou meu coração, porque eu falei, Senhor, que tempo eu perdi. Porque eu fui com convicção de que eu passaria 3 dias 100% na tua presença. E o que eu passei foi um culto de manhã e um culto à noite. Nós devemos passar 100% do nosso tempo na presença de Deus. A verdade é que não é deste lugar que nós deveríamos sair. Quando nós estivermos cheios daquilo que vem do alto, queridos, não haverá mais espaço para a incredulidade, nem para a ansiedade, nem para a tristeza e nem para o medo. Pelo contrário, nós iremos transbordar de fé e veremos a realidade daquilo que esperamos e teremos a convicção das coisas que não vemos. Talvez nós não estejamos vendo tantos milagres e maravilhas acontecendo, porque para isso acontecer nós precisamos estar 100% cheios daquilo que vem do alto. Há uma música que nós cantamos com as crianças de que Jesus bate a porta, querendo a casa toda do nosso coração. E o diabo bate a porta, querendo um pedacinho. Querido Jesus, com ele, ou é tudo ou não é nada. O diabo aceita migalhas, Jesus não. Ou ele é o primeiro, ou ele não é nada na nossa vida. Nós precisamos refletir nisso. Por fim, o apóstolo Paulo vai dizer no verso 9: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. É interessante porque aqui existe uma condição para o Deus da paz estar conosco. Qual é a condição? Praticar tudo o que aprendemos, recebemos, ouvimos e vimos. É muito fácil, assim como o texto, tudo posso naquele que me fortalece, nós tirarmos do contexto e sairmos por aí declarando, o Deus da paz está comigo. E o que você está praticando da palavra? Né? Eu oro para almoçar. Pratiquem, coloquem em prática tudo o que vocês aprenderam. Nós não podemos passar domingo a domingo vindo à igreja apenas para ouvir a palavra, refletir por algum momento. Nós devemos sair daqui decididos e determinados a viver a palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus, talvez você se choque com isso, ela não é para ser lida, ela é para ser vivida. A palavra de Deus não está aqui ao nosso alcance, meramente para estar na nossa mente. Ela precisa ser a nossa regra de prática e fé. É muito bonito falar, não, eu sou crente, a Bíblia é a minha regra de prática e fé. Mas aí a gente vê que, na verdade, ela não é nem da prática e nem da fé. Porque se fosse da prática e da fé, nós veríamos aquilo que Jesus fez, os milagres e as maravilhas no nosso tempo hoje. Porque Ele diz que isso aconteceria e seguiria aqueles que o amam. Só que em João também nós vamos ler que quem é aquele que ama a Deus? Quem obedece, ou seja, pratica os seus mandamentos. É lindo falar, Jesus, eu te amo. Você vive a palavra, então o seu amor é como um golpe do baú. Você quer Ele porque Ele tem coisas para te dar, não por quem Ele é.
Porque quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós criamos um relacionamento tão profundo e tão íntimo com o Espírito de Deus que habita em nós, que nós o amamos por quem Ele é. E ainda que Ele não nos desse nada, nós estaríamos alegres, contentes e satisfeitos. Nós precisamos viver a palavra de Deus. E para fechar, agora sim, de verdade, eu quero compartilhar uma ilustração com vocês, para fixar na cabeça. Eu gosto muito dessa ilustração. Pastor Hernandes Dias Lopes é um homem de Deus e ele usa muito essa ilustração e eu quero compartilhar hoje com vocês. Certo dia, o pai e o menino estavam caminhando juntos. Então, o menino, uma criança, e como todas as crianças, quem convive com crianças sabe, elas têm manias de fazer perguntas que muitas vezes nos deixam sem respostas, né? O menino vira para o pai e pergunta: pai, qual é o tamanho de Deus? E aí o pai, vixe, agora, né? O que eu vou fazer? Aí o pai pegou o menino, levou até o aeroporto mais próximo. E assim que ele chegou naquele aeroporto, parou, desceu um avião. Minto. Antes de chegar no aeroporto, o menino pergunta: pai, qual é o tamanho de Deus? Aí o pai diz: filho, ouça esse som. E aí lá de longe dava para ouvir um que todo mundo sabe, quem tem criança sabe que a criança na hora olha para o céu, porque sabe que está passando um avião. O pai olha e fala assim: filho, qual é o tamanho daquele avião? Aí o menino diz: vixe, pai, é bem pequenininho, ó, menor que uma formiga. Aí o pai pega o menino, leva para o aeroporto mais perto. E no momento que ele chega lá, um avião daqueles de frota internacional, que é bem grandão, bem gigantão, ele pousa e para ali, bem no vidro onde o menino está. E aí o pai pergunta para o menino: filho, qual que é o tamanho desse avião? E o menino olha com aquele olhar assim: uau, esse é enorme! Olha só as pessoas descendo, parecem até formigas do lado dele. E aí o pai vira para aquele menino e diz: filho, com Deus é a mesma coisa. Quando nós estamos longe dele, ele parece bem pequenininho e os nossos problemas parecem bem grandões. Mas quando nós estamos pertinho, nós percebemos que ele é muito, mas ele é muito grande. E quem se parece com formiga são os nossos problemas. Queridos, olhe mais para o Senhor. Caminhe mais com Deus. Mergulhe mais fundo na palavra de Deus. E quem sabe, talvez assim, você perceba que as suas adversidades são pó comparada com o Deus que você serve. Nosso Deus, como a gente canta para as crianças, é um Deus grandão. Ele é maravilhoso. Ele é tão grande que ele diz na sua palavra que ele mede as águas com as conchas de suas mãos. Ele se assenta sobre o universo. A terra, que para nós parece gigante, a Bíblia diz que é o estrado dos pés dele. O nosso Deus é extraordinário. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é espetacular. O nosso Deus é assombroso, de grande e de maravilhoso. Coloque-se de pé nesta noite, nesse momento. Eu não sei qual problema tem afligido o seu coração. Eu não sei por qual dificuldade você tem vivido. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei quem é o Deus a quem eu sirvo. E eu sei que Ele é soberano, que Ele é poderoso e que Ele está comigo até a consumação dos séculos. E maravilhosamente, quando os meus olhos nessa terra se fechar,
Eu não sei quem ficar, como é que vai estar se sentindo no momento, mas eu vou estar radiante de alegria, porque eu estarei face a face com o meu mestre. Já fica deixa, irmão. Se eu morrer, vocês não choram, não. Por favor, faz festa. O irmão do louvor aí, irmão. Júbilo, porque eu vou estar com o meu Senhor. Não me chama de volta, não. Queridos, essa é a confiança que nós devemos ter. Essa é a confiança que nós devemos andar e viver com alegria no Deus da nossa salvação.